Ele veio empregado do Brasil para trabalhar aqui na Irlanda como Oracle Database, ou administrador de banco de dados Oracle, o que é super difícil. E hoje ele vai contar um pouquinho sobre a história dele e como ele conseguiu alavancar a carreira dele diretamente do Brasil para a Irlanda. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Tânia Storani, eu sou estrategista de carreira internacional e LinkedIn Expert e hoje eu estou aqui com o Gustavo, administrador de banco de dados Oracle e veio empregado do Brasil para a Irlanda. Na verdade eu vim para a Irlanda para estudar inglês há 4 anos atrás, mas o objetivo era só estudar inglês, não era trabalhar na área. Nessa época tinha bastante oportunidade já em TI, eu pude perceber, mas como o meu inglês, eu estava mesmo para aprender o inglês e eu não tinha passaporte europeu, eu só tinha o visto mesmo de estudante, foquei mesmo no inglês. Voltei para o Brasil depois desse tempo. Quando eu voltei para o Brasil, eu mandei muito currículo para cá, LinkedIn, Irish Jobs, Jobs.ai, Monster, Indeed. E era muito engraçado que eu recebia ligação, era 3 horas da manhã. Então, às vezes eu acordava e já atendia aquele inglês, né? A primeira, a segunda foi um desastre. Ah, sempre é. As primeiras são sempre desastres. Você tem que levar as primeiras entrevistas como realmente treino. Exatamente. Né? Então, o importante é mandar e o importante é estar preparado para receber a ligação. Às vezes eu participava do processo, ia para uma segunda fase, mas daí chegava na hora do visto, eu não tinha visto. Então, eles preferiam alguém que já tinha um visto, ou que já estava aqui, ou um europeu, porque você se põe na posição deles, se põe na posição deles é complicado. É um risco contratar uma pessoa por 2 anos sem conhecer ela, ainda mais se essa pessoa está no Brasil, em outro país ainda, né? Exatamente. Então eu resolvi investir no visto, no meu passaporte. Na verdade as pessoas falam para mim, você deveria ter falado que você tem o passaporte no currículo. Mas eu nunca falei. Eu não sei se é o certo ou se não é. Geralmente eu indico para pôr. Mas quando as pessoas me ligavam e eu falava que tinha, a história mudava completamente. E foi até uma coisa interessante, eu consegui esse trabalho não pelo LinkedIn, foi no site Irish, mas o contato veio da Inglaterra. Foi um recrutador que tinha um cliente aqui na Irlanda, e aí ele acessa esses sites, Irish, e ele me achou, e ele entrou em contato e foi desenrolando. Mas foi um processo demorado, não é que ele ligou e eu já estava aqui. Foi assim uns 2 meses. Me ligou, daqui a 15 dias te ligo, me passou para o cliente, eu falei com o cliente, aí o cliente me passou para o RH. E no final, Gustavo, você tem que estar aqui em 15 dias. O coração vai onde? Vai onde nessa? Me fala. Não, e o complicado é você avisar as pessoas, né, que são as mais próximas, né? É claro. Por exemplo, eu falei pra minha mãe, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A boa é que eu consegui um emprego e a ruim é que é na Irlanda. Então, mas assim, vale a pena você se arrepender do que você fez do que você não fez. Com certeza. Porque senão, às vezes, você pode estar pensando, mas... E uma coisa, gente... Se o Gustavo tivesse desistido naquelas primeiras ocasiões de que não deu certo na aplicação dele, ele não teria conseguido esse emprego. É verdade. Então é assim, não desistem, não percam a motivação e esse loop de ficar aplicando e de ficar indo atrás, porque encontrar emprego internacional é realmente estar na hora certa, com a empresa certa, com os skills certos, dar um match, entendeu? É o Tinder profissional. É verdade. Tem que dar um match. Tem que dar um match, exatamente. Eu perdi uma oportunidade internacional muito boa na IBM, porque eu não tinha inglês. Foi aí que deu o start de eu começar a estudar inglês. E aí, quando eu perdi essa oportunidade, eu falei, não, tenho que aprender inglês. Agora? E aí, exatamente. E aí eu comecei a estudar de segunda a sexta, todo dia. Mas depois que você voltou pro Brasil? Não, antes. Antes de vir pra cá. Eu vim pra cá porque eu falei, agora tá na hora de eu aprimorar mais. Ver, e faz diferença, não faz? Faz diferença. Faz muita diferença, gente. Porque o inglês não é só
o inglês falado. Exatamente. É o inglês que você entende, é a escrita. Exatamente. Eu acho que às vezes o entender é mais difícil do que o falar. Exatamente. Ainda mais quando você está na Irlanda, né? Por exemplo, eu, no meu primeiro dia de trabalho aqui, para mim foi muito tenso, porque tem aquelas famosas reuniões diárias, cada um dá o seu feedback do dia, o que fez ontem, o que vai fazer amanhã, o que vai fazer hoje. Esse aqui eu entendo, aquele ali eu não tô entendendo. E daí você fica meio tenso, porque como assim eu não tô entendendo? Era para entender. Por exemplo, se você tá na América ou na Austrália, todo mundo fala americano e não tem esse mix de cultura e de outras nacionalidades. Aqui na Irlanda, por fazer parte da Europa, é um mix, gente. E às vezes você vai trabalhar com outras pessoas, né, no seu time, que tem um inglês pior que o seu. É verdade. Então, se você fosse dar uma última dica para quem tá no Brasil e é da sua área e quer alavancar a carreira internacionalmente, qual seria essa dica? São algumas. Invista no inglês. O ponto-chave é o start principal, independente se você tem visto ou não. O inglês Tem muita gente que fala, mas eu sempre assisto filme sem legenda, eu jogo videogame e entendo tudo. Não é a mesma coisa. Sai um estudo aqui em Dublin, na Irlanda, perguntando para os profissionais de Oracle qual a experiência, nível de experiência, se tinha certificação ou não, e a maioria não tem certificação aqui. Então, se você tiver, o seu salário vai ser maior e as chances de você conseguir um emprego vai ser maior. Muito obrigada, Gustavo, por estar aqui dividindo a sua história e passando todas essas dicas aí pro pessoal. Obrigado a você. E é isso aí, gente. A gente se vê no próximo vídeo, então. Tchau! Tchau! Obrigada por assistir meu vídeo. Se você gostou, inscreva-se no meu canal, compartilhe esse vídeo com alguém que você gosta ou que se beneficiaria dessas informações. Meu nome é Tânia Storani e eu sou coach de carreira internacional e LinkedIn Expert, e a minha missão é alavancar a sua carreira internacional.